Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Viviane e vamos à aula de matemática dessa semana. A inteligência é o farol que nos guia, mas é a vontade que nos faz caminhar. Todos somos capazes. Vocês são capazes. Basta vocês quererem, certo? Vamos relembrar das nossas aulas anteriores um pouquinho? Nós estamos estudando sobre frações e nós vimos nas aulas anteriores sobre a fração. O numerador e o denominador são os termos das frações. O numerador é o número que está em cima, né? E o denominador é o de baixo. O numerador, ele indica quantas partes eu peguei. Então, no caso dessa figura aqui, então quantas partes estão pintadas. E o denominador, ele indica em quantas partes foram divididas. Então, nesse caso da figura, 3 partes. Depois, nós estudamos frações de quantidade. Então, nós pegamos alguns exercícios que eu passei para vocês resolverem. Então, o exercício 33 diz o seguinte. Eduardo tem 240 figurinhas. Ele pretende dar à sua irmã Carol 2/3 dessas figurinhas. Quantas figuras Carol irá receber? Então, vamos ver. Nós vamos calcular, então, 2/3 de 240. Para a gente calcular a fração de uma quantidade, então, a gente vai dividir, né, o 240 por 3. 240 dividido por 3 dá 80. O resultado que der, a gente vai multiplicar pelo número de cima. Então, vai ficar 80 vezes 2, 160. Então, a Carol vai receber 160 figurinhas, que é a alternativa A. Outro exercício, 34. Gabriel abasteceu seu carro com 36 litros de etanol. Antes de abastecer, o marcador de combustível indicava que o tanque estava vazio. Após abastecer, passou a marcar 3/4 de tanque. Qual é a capacidade total desse tanque? Então, nós temos aqui, que 36 litros são 3/4. E ainda ficou uma parte aqui, né? Essa conta nós vamos montar de uma outra maneira. Então, a gente sabe que 3/4 corresponde a 36 litros. E eu quero descobrir quanto que é 1/4. Para fazer isso, aqui em cima não tenho 3? Então, eu vou dividir 36 por 3, que dá 12. Então, 1/4 corresponde a 12 litros. Mas eu quero saber o tanque cheio, então eu quero as 4 partes, 4/4. Então, eu vou multiplicar 12 por 4. 12 vezes 4, 48. Então, vão dar 48 litros, que é a alternativa C. Vamos à nossa aula de hoje, então? Hoje nós vamos começar estudando comparando frações. Todas as pizzas são de mesmo tamanho e foram repartidas em 5 partes iguais. Então, nós temos aqui 5 pizzas repartidas em 5 partes e cada uma tem uma quantidade de fatias diferente. Letra A. Represente com frações as partes que ainda restam em cada pizza. Então, aqui, olha, se está dividido em 5 partes e eu tenho uma parte, então a primeira fração vai ser 1/5, um pedaço das 5 fatias totais. A segunda tem 2 pedaços, então 2/5. A terceira, 3 pedaços, 3/5. A quarta, 4 pedaços, então 4/5. E a última, que está a pizza inteira, 5/5. Observando as pizzas, ordene as frações da menor para a maior. Então, da menor para a maior, continua do mesmo jeito, né? A menor, aqui tem menos quantidade de pedaços, é a primeira. Então, 1/5, depois vem 2/5, 3/5, 4/5 e 5/5, certo? Então, isso fica mais fácil da gente ordenar, porque os denominadores, né, o número de baixo, são todos iguais. São todos iguais a 5, Então, por isso que a gente vai ordenar de acordo com o numerador, certo? Então, do menor
para o maior. Em cada figura a seguir, a metade do disco está pintada. Então, nós temos aqui, olha, 5 figuras. Então, a primeira está dividida em 2 partes, está pintada uma metade. A segunda está dividida em 4 partes, estão pintadas 2 partes. A terceira em 6 partes, estão pintadas 3. A quarta está dividida em 8 partes, estão pintadas 4. E a última está dividida em 10 partes e estão pintadas 5 partes. A gente observando, embora esteja dividida em partes diferentes, todas representam a mesma quantidade. Olha, se você tirar a divisão, todas estão pintadas a metade da pizza, certo? Então, aqui nós temos 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 e 5/10. Usando maior, menor ou igual, compare as frações indicadas. Como elas representam a mesma quantidade, então nós vamos colocar que elas são iguais. Embora estejam representadas de maneira diferente, elas representam a mesma quantidade. Então, são frações iguais. A gente chama de frações equivalentes. Elas representam a mesma quantidade. Observe os 5 discos de mesmo tamanho. Eles estão divididos em partes iguais. Então, nós temos aqui 5 discos divididos. O disco A está dividido em 2 partes, então cada pedaço corresponde a meio ou metade. O disco B está dividido em 3 partes. Cada pedaço corresponde a 1/3. O disco C está dividido em 4 partes. Cada pedaço, 1/4. O disco D está dividido em 6 partes. Cada pedaço corresponde a 1/6. E o disco E está dividido em 8 partes e cada pedaço corresponde a 1/8. Nós percebemos que os denominadores vão aumentando, 2, 3, 4, 6, 8, certo? Quanto maior o denominador, menor é o pedaço. Então, se ela está dividida em duas partes, o pedaço é de um tamanho. Se ela divide em 3 partes, olha, o tamanho do pedaço diminui. Se divide em 4, então vai diminuindo. Conforme o denominador aumenta, o pedaço diminui. Então, quanto maior o denominador, menor é o pedaço, menor é a fração. Quanto maior é a parte, menor é o denominador da fração unitária que a representa. Então, por exemplo, 1/2 é maior que 1/3, que é maior que 1/4, maior que 1/6, maior que 1/8. Quanto menor é a parte, maior é o denominador da fração unitária que a representa. Então, 1/8 é menor que 1/6, é menor que 1/4, menor que 1/3, menor que 1/2. Lembrando os sinais, olha, o menor que e o maior que. Para a gente diferenciar, basta cortar. Quando a gente corta o menor, fica aparecendo um 4. Quando a gente corta o maior, fica aparecendo um 7. Então, o 4 é o menor e 7 é o maior. Comparando duas frações de mesmo denominador, a menor é aquela que apresenta o menor numerador. Então, olha, 1/5 é menor que 2/5, que é menor que 3/5, menor que 4/5, menor que 5/5. Então, nós vamos olhar o numerador. Isso quando o denominador é igual, certo? Quanto maior o numerador, maior é o pedaço. Obtendo frações equivalentes. Duas ou mais frações que representam a mesma porção da unidade são chamadas frações equivalentes. Então, aqui nós temos um exemplo. Então, aqui nós temos uma figura dividida em 2 partes e nós temos metade. Aqui nós temos uma figura dividida em 4 partes e nós temos 2/4. E aqui, dividida em 6 partes, nós temos 3/6. Se a gente comparar a parte que está pintada, elas representam a mesma quantidade, como aconteceu com aqueles discos anteriores.
Você notou que as frações 3/6, 2/4 e 1/2 representam a mesma parte da figura? Dizemos que essas são frações equivalentes e escrevemos 3/6 é igual a 2/4, que é igual a 1/2. Então, frações equivalentes, elas representam a mesma quantidade, por isso a gente coloca o sinal de igual. Uma propriedade importante. Quando multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número diferente de zero, obtemos sempre uma fração equivalente à fração dada. Então, aqui, se nós temos 1/2 e nós multiplicarmos por 2 em cima e embaixo, nós temos uma fração equivalente, ó. 1 vezes 2, 2, 4 vezes 2, 4. Então, 1/2 e 2/4 são frações equivalentes. Ou se a gente dividir, ó, 3/6, então 3 dividido por 3 dá 1, e 6 dividido por 3 dá 2. Se a gente dividir pelo mesmo número, nós também temos frações equivalentes. Simplificação de frações irredutíveis. Isso é muito importante, porque a maioria dos testes, ela traz como resultado frações irredutíveis. Às vezes você obtém um resultado e não está naquelas alternativas. É porque você tem que simplificar essa fração. Simplificar uma fração significa obter uma fração equivalente à fração dada, escrita com termos menores. Então, aqui nós temos 48, 72 avos. A gente percebe que são números pares, então dá para dividir por 2. Dividindo 48 por 2 dá 24, e 72 por 2 dá 36. A gente percebe que ainda dá para dividir. Como são pares, a gente continua dividindo por 2. 24 dividido por 2 dá 12, 36 dividido por 2, 18. 12 e 18 ainda são números pares, ainda dá para dividir. Continuamos aqui, nesse caso dividiu por 2. 12 dividido por 2, 6. 18 dividido por 2, 9. Agora olha o que acontece. O 6 dá para dividir por 2, mas o 9 não dá. Então, a gente não pode dividir o número de cima por um e o número de baixo por outro. Então, nós vamos procurar uma tabuada que tem os dois. Que tabuada que tem o 6 e o 9? É a tabuada do 3. Então, vamos dividir por 3. 6 dividido por 3, 2. E 9 dividido por 3, 3. E quando a gente chega aqui nos 2/3, a gente percebe que não dá mais para dividir. Não tem mais nenhuma tabuada que tenha o 2 e o 3 no resultado, exceto a do 1. E a do 1 não muda nada. Então, daí, 48, 72 avos é igual a 2/3. Então, 2/3 é a fração irredutível, tá? Dividimos sucessivamente o numerador e o denominador da fração por um divisor comum. Tem que ser o mesmo número em cima e embaixo, até obtermos a fração com os menores termos possíveis. Essa fração é chamada forma simplificada ou forma irredutível da fração dada. Assim, a fração 2/3 é a forma irredutível da fração 48, 72 avos. Para simplificar uma fração, devemos dividir o numerador e o denominador da fração dada por um mesmo número maior que 1. Outro caminho que podemos seguir para simplificar frações é efetuar uma única divisão pelo maior divisor comum dos termos da fração, no caso, pelo número 24. Então, se a gente souber o maior divisor comum, no 24, a gente já obtém a fração direto. Então, ó, 48 dividido por 24 dá 2, e 72 dividido por 24 dá 3. Então, a gente consegue obter com uma única divisão, mas podemos fazer usando a outra maneira, com várias divisões, ou se conseguir achar um maior divisor comum por uma só. Tanto faz, o resultado é o mesmo. Adição e subtração de frações. Fernando tem uma tira retangular de cartolina branca. Ele dividiu essa tira em 9 partes iguais. Pintou 5 dessas partes de laranja e 2 dessas partes de roxo. A parte colorida da tira representa que fração da tira inteira? Então, ele pintou 5 partes de laranja, então 5 nonos. E 2 partes de roxo, então 2 nonos. Quando a gente vai somar frações, então nós temos que olhar os denominadores. Quando os denominadores são iguais, a gente conserva o denominador e
soma os numeradores. Então, só vai somar a parte de cima. 5 mais 2, 7. Então, 7 nonos. Fernando tem outra tira retangular que está dividida em 9 partes iguais. Nessa tira, 5 partes iguais já foram coloridas de amarelo e dessa parte colorida ele eliminou 2 partes. Nessas condições, a parte colorida que restou representa que fração da tira inicial? Então, ele tinha 5 partes coloridas e tirou 2. Então, 5 nonos menos 2 nonos. Novamente, olha, os denominadores iguais a gente conserva, não faz nem mais nem menos com o denominador quando eles são iguais. Só faz a operação com os números de cima, com os numeradores. Então, 5 menos 2, 3 nonos. Para adicionar ou subtrair números representados por frações que têm o mesmo denominador, adicionamos ou subtraímos os numeradores e conservamos o denominador. Helena foi à feira com certa quantia. Gastou 1/2 dessa quantia na banca de frutas e 1/3 dessa quantia na banca de verduras e legumes. Que fração da quantia inicial Helena gastou nessas duas bancas? Bom, então nós vamos fazer uma adição. 1/2 mais 1/3. Só que a gente tem que perceber aqui que os denominadores, eles são diferentes, 2 e 3. Quando as frações têm os denominadores diferentes, tem duas maneiras da gente resolver. Eu vou ensinar vocês a resolver pelo método da borboleta. Então, como que funciona esse método? Nós vamos fazer a primeira asinha, depois a segunda, as duas anteninhas e o rabinho dela. Então, onde está marcadas as duas asinhas, a gente vai multiplicar e depois no rabinho também. Então, nós vamos fazer 1 vezes 3 dá 3. A gente põe o resultado embaixo da anteninha. 2 vezes 1, 2. Sempre vezes, tá? E embaixo, 2 vezes 3, 6. Agora, nós vamos escrever a fração. Então, vai ficar o resultado da anteninha em cima, ó, 3. Aí, uso o sinal que tá aqui no meio. 3 mais 2 e embaixo, 6. Então, 3 mais 2 dá 5 sextos. Então, Helena gastou 5 sextos da quantia inicial. Uma pesquisa sobre a prática de esportes feita com determinado grupo de rapazes revelou que 2/5 dos rapazes praticavam basquete, 1/2 dos rapazes praticavam voleibol. O restante dos rapazes não praticava nenhum esporte. Qual fração representa os rapazes que praticavam esportes? Então, nós vamos somar 2/5 mais 1/2. Olha, denominadores diferentes. Nós vamos usar o método da borboleta. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 1, 5. E embaixo, 5 vezes 2, 10. Então, vamos montar a fração aqui do lado. Então, vai ficar 4 mais 5, que é o resultado das anteninhas, mais sobre 10, desculpe. Então, 4 mais 5, 9 décimos. Então, 9 décimos dos rapazes do grupo praticavam esportes. Das pessoas que estavam na barraca de pastel, 4/5 eram homens. Se metade das pessoas que estavam na barraca usava óculos e apenas homens usavam óculos, que fração das pessoas que estavam na barraca de pastel representa os homens que não usavam óculos? Então, nós vamos pegar 4/5 menos 1/2. Então, ó, denominadores diferentes. Vamos usar o método da borboleta. Fazemos as asinhas, as anteninhas e o rabinho dela. Então, ó, 4 vezes 2, 8. 5 vezes 1, 5. E embaixo, 5 vezes 2, 10. Vamos montar a fração. Então, vai ficar 8 menos 5 sobre 10. 8 menos 5, 3. Então, 3 décimos. Temos que 3 décimos é a fração que representa os homens que não usavam óculos. 6. Renata fez uma pesquisa em uma
em sua escola sobre o grau de informação dos alunos a respeito da dengue. O resultado foi dado pelo gráfico ao lado. Renata esqueceu-se de escrever a fração correspondente aos alunos com nenhuma informação. Qual é essa fração? Então, aqui nós temos um gráfico, né? Grau de informação sobre a dengue. A parte azul tem muitas informações, 7/10 dos alunos. A parte amarela, poucas informações, 1/4. E sem informação está em vermelho, que é o que a gente vai descobrir. Então, primeiro, nós vamos ter que juntar o que a gente sabe. Então, são as frações 1/4 e 7/10. Então, 7/10 mais 1/4, denominadores diferentes, temos que usar o método da borboleta. 7 vezes 4, 28, e 10 vezes 1, 10. E embaixo, 10 vezes 4, 40. Escrevendo a fração, vamos ficar 28 mais 10 sobre 40. 28 mais 10 dá 38, então vai ficar 38 sobre 40. Então, aqui nós só achamos os resultados que a gente já sabe, nós queremos descobrir essa parte vermelha. Então, nós sabemos que o gráfico todo representa o 1. Então, 1 menos o 38/40, nós vamos escrever esse 1, o inteiro, como se ele tivesse dividido em 40 partes. Então, vai ficar 40 sobre 40. Como que a gente sabe que é esse 40? Por causa do denominador aqui da fração que a gente obteve. Então, sempre no lugar do 1, a gente vai colocar o mesmo número em cima e embaixo, que representa o inteiro. 40 sobre 40 menos 38 sobre 40, olha, aqui os denominadores, ó, são iguais. Então, a gente não precisa fazer a borboleta, tá? Então, vai ficar 40 menos 38 e conserva o 40 embaixo. Então, vai ficar 2/40. Só que a gente percebe aqui ainda que são números pares, então dá para simplificar. Então, nós vamos dividir em cima e embaixo por 2. 2 dividido por 2 dá 1 e 40 dividido por 2 dá 20. Então, os alunos que sem informação sobre a dengue correspondem a 1/20 do total pesquisado. Nós não podemos esquecer de simplificar as frações no final, tá? Vamos praticar um pouquinho? Então, nós temos aqui esse exercício 2 do livro didático, lá da página 144. Escreva uma fração equivalente a, letra A, 5/9, que tenha denominador 27. Então, aqui, olha, nós temos os 5/9 e o denominador da outra fração é 27. Então, nós temos que descobrir por quanto que eu multipliquei. 9 vezes quanto que dá 27? 9 vezes 3. Lembrando que um pontinho só é o vezes, hein, gente? 9 vezes 3, 27. Se a gente multiplica por 3 embaixo, nós vamos multiplicar por 3 em cima. 5 vezes 3, 15. Então, a fração que nós estamos procurando é 15/27. Letra B. 11/3 que tem o numerador 44. Então, nós temos o numerador agora, o 44 é em cima. Nós temos que descobrir por quem que a gente multiplicou o 11 para dar 44. Então, vamos lá. 11 vezes 4 dá 44. Então, se a gente multiplicou por 4 em cima, nós temos que multiplicar embaixo por 4. 3 vezes 4, 12. Então, a fração equivalente é 44/12. Letra C. 5/8 que tem o denominador 40. Então, vamos lá. Então, o denominador é o número de baixo. Vamos descobrir por quem que nós multiplicamos o 8. 8 vezes quanto que dá 40? 8 vezes 5. Se nós multiplicamos por 5 embaixo, nós temos que multiplicar por 5 em cima. 5 vezes 5, 25. Então, a fração equivalente é 25/40. 9. Também da página 144. As frações 5/9 e A sobre 36 são equivalentes. Qual deve ser o número colocado no lugar da letra A? Então, vamos lá. É parecido com o exercício anterior, a única diferença é que aparece a letrinha aqui. Então, vamos descobrir por quem que nós multiplicamos o 9 para dar 36. Então, 9 vezes quanto que dá 36? 9 vezes 4. Se a gente multiplicou por 4 embaixo, nós vamos multiplicar por 4 em cima também. Então, 5 vezes 4 dá 20.
Então, o A vai valer 20. Só isso, tá? O 5. Observando a figura abaixo, responda. Letra A. A parte azul representa que fração da figura? Então, nós temos uma figura que está dividida em 25 partes e estão pintadas de azul 20 partes. Então, essa fração será 25 avos. B. Qual é a forma irredutível dessa fração? Para achar a fração irredutível, nós temos que pensar em que tabuada que tem esses dois números. Olha, 20 e 25. Então, o 20 é par, mas o 25 não é, então não dá por 2. Na tabuada do 3, nós também não temos o 20 e o 25. Na tabuada do 4, a gente só tem o 20 e não tem o 25. A única tabuada que nós temos os dois é a tabuada do 5. Então, nós vamos dividir por 5 em cima e embaixo. Então, 20 dividido por 5 dá 4 e 25 dividido por 5, 5. Então, essa 4/5 é a fração irredutível. 13. A rua onde Mariana mora está sendo asfaltada. Na primeira semana foram asfaltadas 3/8 da rua e na segunda semana 1/3 da rua. Letra A. Que fração da rua foi asfaltada nas 2 semanas? Então, nós vamos juntar 3/8 mais 1/3. Observamos aqui, ó, denominadores diferentes. Se eles são diferentes, nós temos que usar o método da borboleta. Fazemos as asinhas, as anteninhas e o rabinho dela. Agora, nós vamos multiplicar. 3 vezes 3, 9. 8 vezes 1, 8. E embaixo, 8 vezes 3, 24. Vamos escrever a fração. Então, vai ficar 9 mais 8, que é o resultado das anteninhas, sobre 24. 9 mais 8 dá 17 sobre 24. Então, a letra A, que fração da rua foi asfaltada nas 2 semanas? Então, 17 e 24 avos. B. Já foi asfaltada mais ou menos na metade da rua. Então, se a rua foi dividida em 24 partes, metade seria 12. Então, 17 é maior ou é menor que 12? É maior, então já foi asfaltada mais da metade. C. Que fração da rua ainda falta ser asfaltada? Então, toda vez que ainda pergunta o restante, quanto ainda falta, a gente vai usar aquele 1. Então, 1, que é o total, menos 17, 24 avos. Então, quantas partes está dividido? 24. Então, no lugar do 1, aqui, eu vou substituir pela fração 24 sobre 24. Então, 24 sobre 24 menos 17 sobre 24, denominadores iguais. Então, não preciso usar borboleta. Conservo o denominador e faço a conta com os numeradores. Então, 24 menos 17 vai dar 7, 24 avos. Então, a resposta da letra C, 7, 24 avos. Vamos aos exercícios de hoje, então. Lembrando que vocês devem entregar na escola ou pelo WhatsApp da professora. Hoje nós vamos fazer exercícios do livro didático. Mesmo quem não está com o livro, é só observar a foto que a professora vai mandar no grupo do WhatsApp, tá? Então, os exercícios, eles estão nas páginas 144, 145, 153 e 154. Vocês devem copiar e resolver no caderno. Esses exercícios não podem ser resolvidos no livro, tem que ser no caderno, ok? Vamos lá. O exercício 8 da página 144. Sabendo que a hora tem 60 minutos, represente com frações e simplifique. Letra A, 5 minutos em relação a 1 hora. B, 15 minutos em relação a 1 hora. C, 30 minutos em relação a 1 hora. D, 10 minutos em relação a 1 hora. E, 45 minutos em relação a 1 hora. F, 60 minutos em relação a 1 hora. Nós já fizemos um exercício parecido, só que a gente não simplificou. Então, vamos lá. Lembrando que 1 hora tem 60 minutos. Então, vamos ver a letra A. 5 em relação a 1 hora. Então, vai ficar 5 sobre 60.
Como é que eu simplifico? Os 5 e os 60 são múltiplos de 5, então eu vou dividir por 5 em cima e embaixo. 5 dividido por 5 dá 1 e 60 dividido por 5 dá 12. Então, a fração irredutível da letra A é 1/12. Vocês vão fazer as mesmas coisas para a letra B até a F. 11. Usando a equivalência de frações, escreva qual número deve ser colocado no lugar de x em cada caso. É parecido com aquele exercício que nós fizemos lá que tinha o A no lugar do x. Então, nós vamos descobrir 7 vezes quanto dá 14? 7 vezes 2. Então, nós vamos multiplicar em cima e embaixo por 2. Só achar o valor que está embaixo. Mesma coisa até a letra F. 15. Em uma turma de 10 meninos e 15 meninas, a fração que pode representar a relação entre o número de meninos e o total de estudantes dessa turma é... Então, lembrando, em cima, número de meninos e embaixo o total de estudantes, certo? Então, cuidado na hora de escrever a fração aí. Depois, na página 153, o exercício 1. Calcule as frações e, se possível, simplifique o resultado. Então, tem algumas frações, alguns resultados que não dá para simplificar, mas sempre que for possível a gente simplifica. Vamos pegar aqui a letra H. Então, na letra H, nós temos 1/20, mais 3/20, mais 11/20, mais 7/20. Nós percebemos que os denominadores são iguais. São iguais, a gente conserva o denominador e faz a operação só em cima, tá? Opa, errei aqui era menos, gente. A Pro bugou. Então, aqui, ó, desculpa aqui é menos, tá? Não é mais, não. Então, 1 mais 3, 4. 4 mais 11, 15. E 15 tira 7, vai dar... A letra da Pro vai ficar linda aqui, hein? 8. Então, vai ficar 8 sobre 20. O 20 a gente conserva. Desconsidere esse resultado aqui, tá errado, tá? Então, 8 sobre 20, e aí a gente teria que simplificar por 2 e daria 4 décimos. E depois por 2 de novo. Então, a gente vai simplificando. 2. Se de 11/20 você subtrair 2/5, que fração você vai obter? Então, subtrair menos, e denominadores diferentes. Então, quando os denominadores são diferentes, eu tenho que usar o método da borboleta. Para fazer um trabalho escolar, Gustavo usou 3/5 de uma folha de cartolina, enquanto sua irmã usou 1/4 da mesma folha para fazer seu trabalho. Que fração dessa folha os dois usaram juntos? Então, se eles usaram juntos, nós vamos juntar. A operação que a gente usa para juntar é a adição. Lembrando que os denominadores são diferentes. Quando os denominadores são diferentes, nós usamos o método da borboleta. 4. Efetue as adições e subtrações, simplificando o resultado quando possível. Então, nós temos aqui adições e subtrações com denominadores diferentes. Quando os denominadores são diferentes, nós usamos o método da borboleta. 5. No primeiro dia de trabalho, Arnaldo pintou 1/8 de uma parede e no segundo dia pintou 3/8 da mesma parede. Avalie se o que ele fala é correto. Nesses 2 dias, pintei a metade da parede. Então, para a gente primeiro resolver, nós temos que fazer uma adição, né? Os denominadores são iguais, então não precisa usar o método da borboleta. E depois simplificar, para saber se ele pintou metade da parede ou não. 6. Calcule o valor das expressões numéricas. Aqui, novamente, nós temos adições e subtrações com denominadores diferentes. Então, nós temos que resolver pelo método da borboleta. 8. Ronaldo trabalha em um escritório e seu serviço é arquivar documentos. Em determinado dia, ele arquivou 1/2 dos documentos no período da manhã e no período da tarde arquivou 2/5. Que fração da quantidade de documentos Ronaldo arquivou nesse dia? Então, lembrando, ó, denominadores diferentes, nós temos que usar o método da borboleta.
Exercício 9. Entre os participantes de um congresso, verificou-se que 5/8 deles chegaram ao evento utilizando o metrô. 1/6 foi de carro e o restante usou o ônibus. Qual a fração dos participantes foi de ônibus para o congresso? Então, nós queremos saber o restante. Então, quando a gente quer saber o restante, nós temos que fazer duas contas. Primeiro, a gente vai juntar os que foram de metrô e de carro, e depois fazer aquele 1 menos a fração que a gente obteve. 10º. Da renda de uma partida de futebol, 1/10 é destinado às despesas gerais, 1/2 cabe ao vencedor e o restante cabe ao clube perdedor. Que fração da renda cabe ao clube perdedor? Então, toda vez que a gente fala em restante, nós temos que fazer duas contas. Então, primeiro nós vamos juntar 1/10 com 1/2 e depois fazer 1 menos a fração que a gente obteve, tá? 11. Para comprar um álbum de figurinhas, Fernando contribuiu com 1/5 das figurinhas, enquanto Carlos contribuiu com 2/3. Com que fração das figurinhas os dois juntos contribuíram? Então, quando fala juntos, então a gente sabe que é adição. Lembrando que os denominadores são diferentes, então nós temos que usar o método da borboleta. 12. Para ir de casa à escola, Helena percorre 1/4 de quilômetro e Cristina percorre 1/6 de quilômetro. Que fração de quilômetro Helena percorre a mais que Cristina? Então, toda vez que a gente fala a mais, a gente tem que ter cuidado. A conta não é adição, hein? A mais a gente quer saber a diferença. Então, diferença nós vamos calcular a subtração. E os denominadores são diferentes, então nós temos que usar o método da borboleta. 14. A produção mensal de uma confecção feminina é formada por 2/7 de blusas, 1/4 de saias e o restante de vestidos. Que fração da produção mensal é destinada aos vestidos? Então, olha, quando fala em restante, nós temos que fazer duas operações. Primeiro a gente junta, depois a gente tira. Então, e lembrando que os denominadores são diferentes, nós temos que usar o método da borboleta. 15. José separou 2/5 de um terreno para construir um galinheiro, 1/3 para cultivar alface e o resto do terreno para tomate. Em que fração de terreno José cultivará tomate? Então, toda vez que a gente fala do resto, a gente tem que fazer duas operações. A primeira a gente vai juntar, né, o terreno do galinheiro com a plantação de alface e depois vai fazer 1 menos a fração que a gente obteve. Querer não é poder, mas estudar é fazer acontecer. Façam acontecer aí, pessoal. Obrigada por assistir a aula e até a próxima.